É de manhãzinha, hora de sair. O rumo é Uruguai, pátria de Artigas. Dom José Gervásio Artigas, o homem que carregou atrás de si todo um povo. Num carro velho, 5 pessoas saem de Florianópolis e tomam o caminho do sul, atravessando o Rio Grande, passando pela Lagoa dos Patos, pela reserva do Taim, pelo imenso vazio verde até Montevidéu. Tomados pelo espírito artiguista, vão na intenção de construir a pátria grande. América, América, sou teu filho e digo, um dia eu quero ser livre contigo. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Conheci Artigas quando ainda era bem menina. O vi em bronze numa praça, na cidade que leva o seu nome e que faz divisa com Quaraí, na fronteira entre Brasil e Uruguai. Da praça para os livros fui atrás de sua história. Dos livros para a vida. O homem é um sumidouro de belezas. Nascido na Pampa Oriental, onde hoje é Montevidéu, menino ainda saiu para fazer seu caminho. Podia se misturar aos garotos, filhos de estancieiros como ele mesmo, mas não. Seu rumo foi o das tolderias do povo charrua. Com essa gente, aprendeu a viver na pampa e fez-se contrabandista de gado. Depois, negaciou o destino e acabou soldado, levando o Uruguai à liberdade. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Sua história de paisano e soldado é repleta de momentos estelares, mas um em particular é apoteótico. Nas guerras de independência em 1811, quando os orientais se viram derrotados pelos portugueses e traídos pelos argentinos que se aliaram aos ingleses, a ordem era para o exército sair de Montevidéu. Foi no dia 12 de outubro. Artigas começou a retirada de sua tropa de mais de 3.000 homens. Mas ele não foi sozinho. Atrás de seus soldados, como mágica, foram aparecendo as famílias com suas tralhas, cachorros e carroças. Não ficariam para a chegada dos vitoriosos. Iriam com Artigas. Só de Montevidéu saíram quase 5.000 pessoas, um número que ia aumentando em cada lugar por onde passava a coluna. E assim se foi todo um povo estrada fora, no que ficou conhecido como o Êxodo, ou como preferem os orientais, La Redota, que é uma palavra para designar derrota. Un solo grito se huye, surca en el aire cual saeta inmortal, rompe el silencio. Junto a Viera y Benavides,
Guajira y Benavides pinta estrellas en el cielo. Blancos, indios y morenos van saliendo campo afuera, desterrando al extranjero. A redota terminou no norte do país com mais de 16 mil pessoas, seguindo aquele a quem chamaram de General dos Povos Livres. Essa era a história que buscávamos. Por que e como milhares de pessoas saem atrás de alguém por mais de 500 quilômetros pelo meio do nada, carregando tudo que tem? Que homem é esse que é capaz de arrastar uma multidão num tempo tão confuso? Buscando essas respostas, seguimos pela imensidão do Uruguai. Trae abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Bastou cruzar a fronteira e ali já estava ele, altaneiro, no meio da praça. Artigas é onipresente, em todos os lugares, em cada vilarejo ou cidadezinha. O mais alto prócer, o libertador. Aquele que na força do braço, com negros, gaúchos, paisanos, charruas e tapes, travou batalhas e expulsou os espanhóis, terminando com um tempo de dominação. Em geral, as estátuas o representam como um soldado ou um fazendeiro. Nada mais falso. Artigas não era assim. Sua melhor imagem seria de um gaúcho, de poncho e alpargatas. As Artigas moravam na tolderia, tinha o dinheiro que tinha que para repartir entre os negros e os índios para comprar comida. Então tinha assim embaixo da cama, tirava assim, então, vá, compra isto, compra o outro. 1813, a primeira reforma agrária. Y eso se falaba, pero no se falaba como reforma agraria. Se decía, las instrucciones del año 13, porque, y son las instrucciones del año 13, porque Alindo Más Artigas decía instrucciones, claro, porque no existía la palabra reforma agraria. Pero ¿qué son las instrucciones del año 13? Entonces te dice, ay, porque había que ocultar, era mentira que ele fosse contrabandista. Se contrabando era o trabalho do povo. E era também a resistência, né? Era a resistência, era a forma de resistir. 2 dias depois de sair de Florianópolis, chegamos a Montevidéu. Dali sairíamos em busca do caminho de La Redota, os 522 quilômetros que fizeram Artigas e seu povo desde ali até o Ajuí, cruzando o rio Uruguai e chegando onde hoje é a cidade de Concórdia, na Argentina. No mausoléu, no meio da praça, erguido para reverenciar a memória, encontramos outro Artigas, de pedra, como os tantos vistos nas cidades por onde passáramos. Imponente e altaneiro, com seu cavalo alazão. E ali também vimos acorrer as gentes de todas as nacionalidades num respeitoso encontro. Lá dentro está uma urna que deveria conter os restos de Artigas, ladeada por 2 soldados blandengues, como os de Artigas, que ali velam noite e dia. Mas o Artigas que carregou um povo inteiro pelos caminhos do Uruguai não está ali. Ele vive na pradaria, na estrada que leva ao rio Uruguai, na vida livre de estilo charrua. Deixamos então para trás o monumento e seguimos para o norte. No caminho, perdido em meio a uma das tantas praças da capital, encontramos seu mais amado amigo, o negro Ancina. Cantador, poeta, conselheiro, seu nome verdadeiro era Joaquim Lencina. Ele teve uma vida aventurosa até que foi capturado e vendido como escravo. Artigas o comprou e no mesmo momento lhe concedeu a liberdade. Desde aí, viraram amigos e nunca mais se separaram. Hoje, uma estátua de pedra lembra o pajador. Ali paramos para render honras ao homem que jurou acompanhar Artigas até a morte. O monumento reproduz a figura de um outro negro, também lanceiro do exército de Artigas, Manuel Ledesma. Este Ledesma foi quem buscou e cuidou de Ancina depois da morte do general. O poeta e cantador, fiel amigo e companheiro de Artigas, cumpriu a sua promessa de cuidá-lo e protegê-lo até o fim, morrendo 5 anos depois dele. Hoje, o movimento dos historiadores aqui em Montevidéu é para que este monumento retorne ao seu verdadeiro personagem, Manuel Ledesma,
e que outro monumento seja erguido em honra de Ancina com a sua verdadeira face. Depois de saudar Ancina, seguimos para a cidade de San José, onde Artigas fez sua parada mais significativa. Mas ao fixarmos a placa da cidade de Las Piedras, mudamos o rumo. Nessa pequena cidade foi travada a primeira grande batalha de Artigas contra o exército espanhol. Ali, de fato, começou a saga de libertação do sul da América. Na batalha, mesmo com os espanhóis em maioria e melhor armados, o grupo de soldados liderado por Artigas, armado apenas de bolhadeiras e punhais, atacou e colocou os realistas em retirada. Hoje, o lugar onde a luta foi travada é um grande parque, no qual estão as memórias da histórica batalha, monumentos de homenagens aos soldados, um museu e onde descansa o corpo de Manuel Ledesma, outro soldado de Artigas que cuidou de Ancina depois da morte do general. No gelado inverno de julho, reverenciamos os valentes de Las Piedras, que garantiram na força do braço a vitória do maio de 1810. Fue la primera de una sucesión de batallas, obviamente, que liberó todo el cono sur de América, ¿no? En realidad, Artigas en Las Piedras, bueno, logró después de la batalla al otro día, que hubiese sido otro capítulo aparte si el gobierno de Buenos Aires le hubiese permitido entrar a Montevideo, porque él después de la batalla al otro día sitió Montevideo y ahí podría haber terminado de expulsar a los españoles que quedaban allí, que estaban dentro de las murallas del fuerte de Montevideo, ¿no? Y bueno, no le permitieron entrar y ahí fue cuando se sintió traicionado y volvió hacia atrás y emprendió lo que después se conoció como la redota o el éxodo del pueblo oriental. Justamente aquí en Las Piedras. Las Piedras era un lugar muy estratégico porque era el único paso que permitía hacerlo. Montevideo está sitiado todo por un arroyo. Entonces era el único paso que permitía pasar con carretas y con armamento pesado por el paso de Las Piedras, que era así como se le denominaba, justamente por ese pasaje que había por el arroyo de Las Piedras. Es donde Montevideo envía a su capitán para cortarle el paso a Artigas, y se encuentran aquí, en esta zona que se decidió estratégica porque era un punto alto donde los españoles podían ver la llegada de los paisanos hacia su formación militar. Foi também aí, na Batalha de Las Piedras, que a aliança entre Artigas e o povo charrúa se consolidou. Os índios com os quais Artigas viveu sua adolescência e primeira juventude caminharam com ele por todo o Uruguai. Protegiam o protetor. Los charrúas tenían como una idea de cuidar a Artigas, ¿no? Porque ellos creían que Artigas era la persona que iba a liberar, ¿no? a las etnias que en aquel momento había de los españoles. O sea, ellos ya venían obviamente recibiendo un castigo de los españoles, después fue a través de los portugueses. Entonces ellos como que acompañaron a Artigas en todo ese proceso de la batalla, y después obviamente en el éxodo inclusive estuvieron compartiendo con Artigas parte de la historia, ¿no? De Las Piedras, seguimos então para São José, pequena cidade onde Artigas descansou logo depois da saída de Montevidéu. Seu exército estava em retirada e com ele já seguiam quase 10.000 pessoas. Naqueles dias, nem ele nem ninguém sabia muito bem o que fazer, já que Buenos Aires praticamente os abandonara à própria sorte. Então, Artigas fez o que já era uma marca da sua liderança. Chamou todo mundo numa assembleia para discutir. Quase 80 quilômetros depois de saírem de Montevidéu, Artigas, os soldados e as famílias decidiram realizar aqui, no hoje chamado Passo de los Carros, na beira do rio São José, uma grande assembleia popular. Depois de muito debate, decidiram que não abandonariam as armas contra os espanhóis e os portugueses. Estavam decididos a serem livres e migrariam para reagrupar as forças e voltariam assim que fosse possível. Também foi bem aqui, na beira deste rio, que as milhares de pessoas que seguiam o então capitão Blandengue o elegeram o chefe da Banda Oriental. Já não era então mais uma massa em fuga, mas um povo unido no rumo da liberdade. Começava assim, a partir de uma grande assembleia popular, de maneira organizada e consciente, La Redota. No gelado amanhecer, bem na beira do rio, o Passo de los Carros ainda exerce um profundo fascínio.
Bem ali naquelas margens, corriam crianças, cachorros, quero-queros. Mulheres faziam comida e os homens conspiravam. Além do barulho do rio, pode-se ouvir as risadas, os passos, as batidas de roupa nas pedras. O povo da banda oriental já não estava mais em fuga ou assustado. Agora tinham elegido seu general e poderiam marchar para o noroeste, escrevendo com seus pés o momento mais rico da história do Uruguai. E Artigas passava de condutor a conduzido. Sigue siendo un sueño, un pensador que soñó con la unión de la patria grande, o sea, se negó a ser colonia, ¿no? Siendo él descendiente de los propios colonizadores, ¿no? Como lo es uno, ¿no? Creo que eso fue lo que más inspira acá, o por lo menos que quedó, no a la colonia, ¿no? A depender de, al regreso de la tierra a la gente originaria de acá, ¿no? Como era el charrúa, el quenoa, el chaná. Fue imposible, de alguna manera se tuvo que ir. E inclusive este país, una de las cosas que parece que el español, el portugués, el inglés en algún momento pudo destruir fue justamente la gente originaria. Acá hay muy poca gente, o por lo menos se sabe poco, y los pocos que hay como que también han como ocultado un poco el de dónde vienen, ¿no? Creo que fue tan grande la segregación y la humillación, y que creo que de alguna manera los pocos que hay recién ahora se ha como empezado como a reconstruir eso, a unirse. Hay un movimiento que creo que se llama el Salsipuedes, creo, se reúnen además. Uno de los referentes ahí es Gonzalo Abella, un historiador, recopilador. Llama la atención, después de tantos años, saber de que él no era general. Eso es una cosa que llama la atención, que su pueblo o sus pocos muchos, o tal vez, como dijo Benedetti, los pocos muchos que siempre fueron pueblo. Don Mario tiene un texto por ahí que dice eso, refiriéndose a la gente actual, y creo que a la de ayer también, ¿no? Esos pocos muchos lo nombraron como general, ¿no? Evidentemente él tenía un peso importante, ¿no? Y lo que más destacan acá es como eso de la humildad que estábamos hablando fuera de cámara. Él supuestamente andaba en el rancherío, le gustaba vivir a campo abierto, tenía muy buena relación obviamente con indígenas y con los mulatos o negros de esa época, ¿no? Pelos caminhos de uma terra só conhecida por Artigas iam 3.000 soldados, 5.000 pessoas, 846 carroças. Uns iam com a família toda, e há notícias de mulheres sozinhas e viúvas. E na medida em que passavam pelos povoados, outras gentes seguiam a coluna libertadora. Em pouco tempo, já passavam dos 15.000. Hoje, a estrada é de asfalto, e na sua beira florescem pequenas casas, algumas granjas. Tudo ainda é um grande descampado, e na medida em que avançamos, passando pelos mesmos lugares por onde andou o povo da banda oriental, aumenta o espanto. Que incrível aventura viveram aquelas gentes! Praticamente uma cidade inteira se movendo pela campanha, carneando o gado que encontravam pelo caminho, armando e desarmando acampamentos, sonhando com o dia de voltar. ¿Cómo que el pueblo lo sigue y pasa fome y morre doente en el camino y enfrenta por un ser, por ese ser ahí? ¿Qué es lo que ese ser tiene? Lo que Artigas tenía. No es aquel que va arriando ejército pago. No, él va arriando un pueblo en busca de lo que un pueblo quiere liberdade, quiere un pedazo de tierra para poder plantar a comida, para poder hacer a casa. ¿Qué cosa más simple que esa? En la banda oriental habría 17.000 personas, 16.000 lo siguieron. De São José até o acampamento de Ajuí foram 2 meses de caminhada, enfrentando a miúde o exército brasileiro. Todos sabiam que não havia segurança sobre nada, mas era melhor andar com Artigas
do que ficar e ter as terras saqueadas e as filhas violadas pelos espanhóis e brasileiros. Enquanto andava com toda aquela gente, Artigas já planejava a retomada. Voltaria a Montevidéu e expulsaria os portugueses, espanhóis, ingleses e brasileiros. Não queria fazer alianças com ninguém. Seu aliado era o povo da Banda Oriental. Seamos nosotros, dizia. Era dezembro quando a coluna chegou ao Salto Chico, na beira do rio Uruguai. Ali, num lugar chamado Ajuí, armaram acampamento e logo em seguida atravessaram o rio para o lado de onde hoje é a cidade argentina de Concórdia. Desde tão longe da capital, começaram a tramar o retorno. Tu entendes como as palavras dele não são palavras que las leva o vento. Como é possível que esse indivíduo falasse, sean los orientales tan ilustrados como valientes? Pô, que outro general falou isso? Não é certo? O San Martín falou palavras, seamos livres, lo demás no importa. Bárbaro, el militar. Artigas no, coitado, Artigas era el señor do povo esse, dice, não, tem que estudar, viu? É bom que você estude. Quem foi que falou isso agora no siglo XX? El Che. Estava en el medio de la guerrilla y tenía los libros. Cuando lo asesinaron en Bolivia, estaba con el capitán debajo del brazo. ¿No? Estaba sin zapatos, violento, feito farinha fisicamente, mas com um livro embaixo. Chegar no Ajuí foi como descansar no berço da história. A pequena cidade se espraia na beira do rio e o lugar onde terminou o caminho heróico é hoje um parque. Por ali as crianças brincam tranquilas, as mulheres conversam tomando chimarrão. Tudo é muito quieto. Logo à frente existe um outro parque, construído em honra do povo charrua, os leais companheiros de Artigas. Na entrada, o nome do grande cacique Vaimaca recebe os visitantes. Tudo está quieto e vazio. É inverno e as festas culturais só acontecem na primavera. Mas ainda assim, dá para sentir a vibração da coluna artiguista. Há pouco tempo, foram plantadas árvores que levam o nome das famílias que ali descansaram. Muitas das tabuletas se perderam na última enchente do Uruguai, mas logo voltarão. A gente oriental está ali, no rio, na terra, na árvore, no ar. Foi naquele lugar que todos sonharam com a liberdade e a conquistaram. 586 quilômetros depois, nós também chegávamos, tendo percorrido todo o caminho. Mirando o rio, cheio e caudaloso, rendemos homenagens a toda aquela gente que mudou o mapa da América. Artigas sempre foi o líder nosso, né? Pero não o Artigas que eu conheço agora e que eu quero. Acho que hoje em dia se faz diferente. O próprio Artigas, esse que tu viste ali no mausoleu, isso foi Galeano. Galeano que me dio la dica a mí. Ese no es Artigas. Artigas subido en aquel alazán y con todo aquel... No, o Artigas noso, el verdadero Artigas, era un montonero, contrabandista, porque era lo que se hacía en ese momento, donde estaba un povo pobre. Él no era de los más pobres, ¿no? Él era de una familia que, tanto es así que recibió instrucción, no era analfabeto, tenía la mayor instrucción, que eran sus padres, en el colegio de padres. Pero él no era generalísimo, cosa ninguna. Los indios y los gaullos le decían mi general, porque como hoy en día tú ves un arquitecto, un ingeniero y le dicen doctor. E tanto que o Artigas nunca foi general, na verdade. O povo é que deu a ele esse nome, né? Pero era o povo que estava com ele.
Él fue de alpargata y de poncho, y de bota, pero de bota de gaúcho, y de caballo, pero de caballo cimarrón, no de alazán. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí, dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Depois de cumprir o caminho da redota, passamos pela meseta de Artigas, o lugar escolhido pelo general dos povos livres para comandar o retorno a Montevidéu. Conhecedor dos caminhos e dos espaços da banda oriental, Artigas se fincou num elevado, na beira do rio. No alto dessa estratégica meseta, Artigas montou o acampamento da Purificação. Deste lado, ele tinha uma visão privilegiada de todo o rio Uruguai. Podia ver os dois lados. E lá do lado de lá da meseta, ele tinha acesso a todo o território por terra. Daqui, deste lugar, ele comandou todo o processo de libertação do Uruguai e também a vitoriosa volta a Montevidéu. Sem nunca ter recebido patente do exército, Artigas foi reconhecido por toda essa gente que o seguia como o general dos povos livres. A meseta é a definitiva prova do gênio militar de Artigas. Ali hoje é um grande parque, o qual é apropriado por toda a gente para piqueniques e encontros. A velha casa de pedra que serviu de abrigo ao comandante está muito bem conservada e num delírio pode-se ver o valente soldado saindo pela porta, dando alguma ordem. Dezenas de placas estão fincadas no muro da frente como a lembrança de tantos viajantes, marcos de cavalgadas e homenagens. Tudo vibra e a presença de Artigas é real. Aquele é, sem dúvida, um espaço de amor. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí, dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar, dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. No alto da meseta, de frente para o rio, foi construído um busto gigante do general dos povos livres. E dali, das alturas, ele cuida do Uruguai. Nossa jornada termina assim, na companhia do minuano, na beira do mítico rio, embalado pelo mate e pela presença de Dom José. Un solo grito se escucha, un solo grito se oye, surca en el aire cual saeta inmortal, rompe el silencio. Junto a Viera y Benavides busca el pueblo su destino, pinta estrellas en el cielo.
Blancos, indios y morenos van saliendo campo afuera, desterrando al extranjero. Nace el nuevo sur de la libertad, surge de tu entraña en rebeldía. Desde Asensio se oye un grito, están haciendo la patria. Orientales a las armas, libertad o libertad. Orientales a las armas, libertad o libertad. Aqui do alto da Purificação, ao pé de Artigas, que lá de cima mira o infinito, encerramos a nossa jornada no caminho das trilhas do povo livre da banda oriental. Com Artigas, tomamos um último mate e seguimos, apostando na construção desta pátria grande tão sonhada, de olho no velho rio Uruguai, na trilha da liberdade. Artigas, um brinde a vos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar.